Pronto. Então, pessoal, quem quiser depois, que não assistiu, tá? Pode ir lá e assistir esse TEDx de novo da Jane. E quem gostar de ler, pode aí comprar o livro, tá? E aí, gente, como que a gente estimula cada vez mais, né, através dos jogos, os clientes a continuarem? É claro que conhecendo o perfil de cada cliente, né, isso a gente não consegue entrar aqui hoje, entendendo mas se ele chega tão motivado, se é aquilo que ele quer para a vida dele, por que que eles desistem do tratamento, tá? Então, vamos falar de uma maneira bem resumida aqui, entender um pouquinho na visão da neurociência, tá? De uma maneira assim, bem resumida, tá, gente? O nosso cérebro, ele tem dois lados, tá? O neocórtex, que é responsável pela nossa parte racional, e o sistema límbico, que é responsável pela nossa parte aí emocional. Então, quando o cliente chega, né? Por exemplo, hoje, tudo que eu estou falando aqui para vocês, eu estou usando o meu neocórtex, eu estou falando mais pelo lado racional, né? E quando o cliente chega e a gente explica tudo para ele, né? Olha, fulano, né? Olha, vai acontecer isso, né? Você vai passar ser supervisionado, ou você vai mudar o seu estilo de vida, enfim, tudo que a gente explica aqui, eu não sei se quem trabalha com qual método aí, a gente explica o passo a passo, a neurociência que envolve aquilo, vamos ali explicando, mas a gente está conversando com que lado do cérebro dos nossos clientes nessa hora, gente? Quando ele já fechou e a gente está explicando ali para ele como vai funcionar. Porque às vezes na hora da venda a gente usa muito o sistema límbico, né? A gente sabe disso. Mas depois, para explicar, a gente está falando com o lado racional do cérebro dele. O cliente entende, ok, é isso que eu quero. E aí ela vai embora. E quando ela vai embora, ela se depara com o quê? Com o dia a dia, né? Com o lado que às vezes a gente não pensa, né? Mas que ela está rodeada de família, de amigos, de colegas do trabalho. E essas pessoas, gente, influenciam sim na vida e nas decisões dessa pessoa, tá? E por isso que a gente tem que criar estratégias, porque aí ela vai começar a agir pelo qual lado do cérebro? Pelo sistema límbico, pelo emocional. E muitas vezes, por mais que a gente traz ali para a razão, né? Chama, conversa. Se a gente tiver mais ainda ferramentas para que traga essa cliente mais para usar o seu lado racional do cérebro, com certeza vai ser muito melhor, né? Porque o outro, ele não sabe muito bem, né? Ele vai pela emoção. E a gente sabe, gente, e a Marina sabe também, ensina sobre isso aí para as nossas licenciadas da Leve, que comer não é só para suprir algo que o nosso corpo precisa, né? Ou uma parte fisiológica. É muito mais que isso, né? Que comer está ligado com emoções, com um lado afetivo, e que a alimentação é muito mais do que só cumprir esse papel fisiológico aí. E no dia a dia da cliente, ela precisa entender tudo isso para ela estar mais apta a lidar com essas mudanças de comportamento. Porque a gente sabe, gente, que o nosso cérebro, ele não gosta que a gente mude. Por isso que é tão difícil quando vocês, por exemplo, quem entra aí para leve, às vezes que a gente fala, olha, tem aula toda segunda-feira, de quinta-feira a gente tem entrevista com outras licenciadas.
E as pessoas às vezes ficam aí toda perdida. Por quê? Tudo que é novo, o nosso cérebro fala assim: não, 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 não. Não, Mariane, o que que você está fazendo? Não vai mexer, não, tá bom aqui. Porque quando a gente vai mudar, ele gasta muita energia, né? E ele não quer. Ele gosta de ter uma reserva ali de energia. Por isso que ele faz de tudo para que você não mude. Isso estou falando de uma maneira bem simples, tá, gente? E aí a gente tem que sempre pensar em estratégias, sempre pensar em como eu vou fazer para que o meu cliente fique mais engajado ali comigo. E aí o que que acontece, gente? A gente tem que tornar todo esse processo mais leve, porque o cérebro também não gosta de sofrer. Se ele entende que aquilo é leve, que está sendo agradável, que está liberando sensações de prazer, ele começa a falar: tá bom, vamos conversar aí, vamos conversar, porque eu acho que vai dar, né? E aí, gente, ela também vai tirando o foco aqui para emagrecimento, tá? Da balança. Porque a gente sabe que o cliente, ele está acostumado a ver a venda de pílulas mágicas nas redes sociais, enfim, no convívio com os amigos. Isso está mudando agora, né? A gente falou sobre isso na primeira aula, mas ainda está assim. E aí ele espera que a gente faça assim e que ele chegue no objetivo dele. E isso vai acontecer. E aí entra a gamificação, porque vocês conseguem dar pequenos estímulos para ele se engajando, que nós vamos entender um pouquinho mais. E a gente, os clientes começam a ficar motivados e cada vez mais engajadas nisso tudo, tá? E aí não ficar só focada em balança, porque é tudo isso que a gente não quer, não é? Deixa eu ver o bate-papo. Tá, tá, vai ficar sim, e vai ficar gravado até hoje só às 11 horas, tá, gente? Amanhã já não vai estar mais. E aí, às vezes, a gente fala assim, nossa, é... deixa eu ver quem tá aqui. Rosa, vamos lá, tenha foco, né? Tenha força, tenha fé. Mas será, gente? Essa ideia de foco, força e fé, a gente fala isso principalmente para exercício físico, né? Que não rola. Então, não funciona. A construção de um comportamento novo, né? De um hábito que vai gerar essa mudança de comportamento, na prática, não é assim. A gente sabe disso. Ah, mas vamos fazer a repetição que leva. Não, tudo bem, mas e para fazer o cliente engajar para essa repetição, para esse entendimento? E aqui funciona muito bem essas estratégias aí de gamificação. A gente não pode, gente, entenda isso, contar com a força de vontade das nossas clientes. Eu falo muito, né, que a força de vontade é igual bateria de celular, que a gente começa o dia com a carga máxima, não é assim? Tirando eu hoje, que eu acordei super ruim, mas normalmente a gente acorda, né? Nossa, bom dia e tal. E aí, no final do dia, você vai aí acabando até o nosso cérebro, gente, ele tem um tanto de decisões para a gente tomar por dia, né? E até essas decisões, a gente, às vezes, no final do dia, a gente já fala assim, ai, não consigo mais pensar, vou deixar para amanhã, não é assim? Então, é como se fosse uma bateria mesmo de celular, a nossa força de vontade, tá? Então, vamos fazer uma analogia aí com a primeira consulta e com a sequência do tratamento. Principalmente quando a gente vende um tratamento mais extenso, né? Por que a gente colocou um projeto de gamificação na manutenção da leve? Porque dentro do tratamento, a gente já tem muitas estratégias.
Mas fazer o cliente continuar depois, sabendo que a manutenção é muito importante, é mais difícil, não é? E aí, a gente tem que pensar, vocês também que trabalham com emagrecimento, nisso, né? Porque ele chega empolgado e aí vai diminuindo, diminuindo, diminuindo. E ao longo do dia é a mesma coisa, tá? Então, a ideia de que a gente precisa ter disciplina, a gente precisa trabalhar, na verdade, com uma disciplina mais selecionada aí das nossas clientes, tá? E mudando e ajudando ela a mudar mais em passos já determinados, para não acontecer como eu falei, aquele que vai do 8 para o 80, né? Não, doutora, eu vou fazer exercício 2 vezes por dia, todos os dias. A gente sabe que isso não vai durar, né? Então, por isso que às vezes é muito melhor a gente focar em pequenas mudanças, em mini hábitos, do que a gente esperar que o cliente mude tudo de uma vez só, porque o cérebro vai gastar muita energia e ele não vai querer e gostar. Ele faz a gente querer voltar. E no dia a dia, gente, será que as nossas clientes reconhecem as pequenas vitórias? Porque eu, pelo menos, eu lembro quando eu trabalhava com emagrecimento, eu lembro de um caso, assim, que ela queria eliminar 20 quilos, ela eliminou 19, e ela chegou super chateada, e assim, era uma coisa, assim, espetacular, sabe? Todos os exames bioquímicos ótimos, pele maravilhosa, hábitos bons, e no final ela estava ali desiludida, triste, porque faltou 1 quilo. E aí foi quando eu comecei a entender que eu tinha que valorizar, né, durante o processo, todas as pequenas conquistas. A gente, como está ali como mentor, a gente tem que fazer a cliente enxergar, por mais difícil que seja, tá? Porque reconhecer as pequenas vitórias que ela tem durante a caminhada faz com que dê um gás nela, né? E isso alimenta a motivação extrínseca da cliente para facilitar, sim, o processo aí de mudança de comportamento, tá? E aí a gente tem que ir lá e mostrar para ela. Olha, fulana, lembra que você não dormia bem, que você roncava, que você acordava no meio da noite? Agora você está me falando que está dormindo, que está acordando super descansada. Lembra que você me falou que você andava 1 quarteirão e se sentia cansada? Olha, agora você está me falando que você está correndo 10 minutos na esteira, 5 minutos que seja, mas e mostrando as coisas que às vezes ela está só focada no número na balança e comemorando com a nossa cliente cada conquista, tá? E aí, gente, é muito legal que entra a gamificação aqui, por quê? Não tem a ver com a sua abordagem ou tipo de cliente, né? E a gente vai falar muito que para a gente gamificar um atendimento, é importante que a gente conheça a nossa persona, né? Então aí vai falar, de novo essas duas falando de persona. Sim, de novo nós duas falando de persona, porque sem a persona a gente não consegue fazer nada ali, gente, se a gente não conhecer, porque até para uma gamificação eu tenho que saber o que que a minha persona quer, o que que vai estimular ela ou não, tá? Então, gente, eu vou apresentar para vocês esse conceito de autoeficácia, né? Então, imagina que a sua cliente já tentou chegar no pico do Everest, no topo do Everest, mas ela teve uma tentativa de chegar no topo do Everest muito ruim. Ela se machucou,
ela se frustrou, foi muito dolorosa, né? Teve uma história de muita dor nessa jornada. E na cabeça dela, ela não é capaz. Então, é mais ou menos isso que acontece com as nossas clientes. Eu não sei vocês, mas muitas chegavam para mim e falavam assim: você é minha última esperança. Eu já tentei de tudo. Eu já fui em nutricionista, em nutrólogo, já coloquei balão, enfim, né? Já engordei, emagreci várias vezes e não deu certo. Eu voltei a engordar, engordei o dobro, ou enfim. E aí, o que acontece, gente? Nessa hora que entra esse conceito de autoeficácia. Esse livro da Albert Bandura, ele fala o quê? A opinião dos indivíduos sobre a sua própria capacidade de desempenho, extensão ou força na crença pessoal e na habilidade de realizar tarefas e alcançar metas significa um sentimento de adequação, eficácia e competência para lidar com a vida. O que nós vamos resumir com isso? Muitas vezes a gente não acredita que a gente consegue, que a gente é capaz. Então, esse é o conceito de autoeficácia. A sua cliente não acredita nela. Ela não acredita que ela vai ser capaz de chegar no objetivo. Quanto você acha que hoje, quem trabalha aí com emagrecimento, quando a cliente chega ali para você, o quanto você acha que ela está acreditando, que ela tem autoeficácia, que ela é capaz de chegar aí no objetivo que ela quer? Você acha que é a maioria? Gente, fala comigo. Ninguém tem nada para falar? Ela não acredita que vai conseguir. Não é a maioria, sim, Ruby? Mas já acontece aí da cliente, às vezes no meio, se desmotivar? Então, gente, por que eu estou falando de autoeficácia aqui, tá? Porque é algo que atrapalha muito a gente no looping da gamificação. Essa é a parte mais importante aí da aula, tá? Que é esse looping da gamificação. Porque, na verdade, gente, o que a gente quer, né, com esse elemento aí, quando a gente aplica, que é muito importante. Se vocês entenderem isso, vocês vão entender muita coisa dos games, tá? O que tem por trás aí de despertar? A gente fala muito do quê? Do efeito vencedor. Despertar o efeito vencedor nas pessoas, né? O looping é tudo que a gente vai entender, tudo que ele precisa. Então, a experiência de atendimento gera um loop do efeito vencedor. Eu passar determinado desafio, determinado objetivo. Por quê? Aqui, o que acontece? Eu passo para a cliente uma missão, né? Então, vamos supor, olha, Mariane, eu vou te passar a missão nessa semana, como você, a sua maior dificuldade está sendo, né? Nós já estamos aí com um mês de tratamento. Colocar o exercício físico
na sua vida, eu vou te passar uma missão. Você vai fazer por 7 dias, 20 minutos de exercício por dia. Ou enfim, que seja por 5 dias. É possível? Sim. É muito difícil? Não, não é, né, gente? E também não é muito fácil, porque a gente não pode, quando vai passar uma missão ou um desafio para cliente, não pode ser nem muito difícil, nem muito fácil para engajar ela. Tá, a Mariane fez. O que que aconteceu com a Mariane? Ela teve uma conquista. E essa conquista, gente, ela fala: yes, consegui, eliminei já aquele efeito de que ela não consegue, que ela acha que não vai conseguir, que ela não tem autoeficácia. A gente vai alimentando isso em pequenas doses, né? Ela fala assim: beleza, consegui, tô feliz. O que que vai acontecer? Libera endorfinas, libera substâncias que a Mariane vai ter a sensação de prazer. E aí ela vai estar ali sedenta, que ela vai querer mais. Porque eu alimentei essa autoeficácia nela, de que ela consegue sim, que não foi doloroso e que ela vai conseguir e que ela vai ser capaz, tá? E aí ela vai sentindo prazer cada vez mais, liberando endorfina, liberando testosterona, e cada vez mais ela vai falando assim: eu realmente consigo. Porque, gente, se o cliente olha só, vamos supor, a Rubiana quer eliminar 15 quilos. Se ela chega hoje lá, no início, começa a olhar, nossa, mas falta muito ainda. Se em uma semana eu eliminei 1 quilo, eu não vou conseguir eliminar 15. Parece que é uma coisa inalcançável, né? Se a gente vai dando para ela exemplos de missões, de desafios, enfim, eu não gosto muito mais dessa palavra desafio, porque eu acho que está muito banalizada. Ela vai alimentando a autoeficácia, que ela vai conseguir. E ela vai liberando essas endorfinas, testosterona, enfim, tudo que vai dando prazer, para que ela consiga chegar até o final e para que a jornada seja leve, não seja uma coisa que para ela está gerando um estresse muito grande. Está fazendo sentido para vocês? E aí, gente, vai gerando uma recompensa direta. Então, imagina que a gente quer conhecer muito um ponto turístico, e que nesse ponto turístico, né, eu vou ter que ir para um lugar que tem 100 degraus de escada. E aí, se a gente está lá com o pezinho no primeiro degrau e a gente olhar lá para o, né, centésimo, a gente vai falar assim: meu Deus, eu não vou conseguir. Né? Agora, se a cada degrau, ou a cada, sei lá, 5 degraus que você vai subindo, você vai vendo uma vista, você vai tendo uma surpresa, você vai falando: nossa, que legal, né? Você nem vai focando tanto em, meu Deus, falta tudo isso, isso vai ser muito ruim, eu vou chegar muito cansada, vou ficar toda dolorida. E tá fazendo sentido para vocês? Tá? E aí eu vou ficando o quê? Motivada. Cada degrau eu vou ter uma conquista. E aí a mesma coisa, gente, com a cliente. Não focar, tirar o foco dela só do peso na balança, mas ter feedback, dar esse feedback para ela de que ela está evoluindo, tá? De que ela realmente está conseguindo. Então, isso é o mais importante no loop da gamificação. É despertar, é gerar o efeito vencedor nas nossas clientes. Então, eu falo, vou voltar a falar sobre isso, porque eu preciso que, se vocês entenderem isso, já vão entender boa parte aí da nossa aula. E como acontece o loop da gamificação nas emoções das clientes, né? Quando a gente passa aí uma missão,
O que é essa missão? É o que motiva uma paciente ou cliente a entrar em ação, né? É a percepção de impacto entre a execução da tarefa e o resultado final que ela deseja. Então, ela consegue ter essa percepção. Depois, ela vai avaliar se sente apta ou não para realizar. E aqui entra a autoeficácia que eu expliquei para vocês já. Quando ele enxerga o impacto da tarefa no seu objetivo final e se sente pronto para executar, ele vai lá e faz. Porque é a mesma coisa, se eu falar para vocês hoje, nossa, gente, olha, faz a leve, porque vocês vão vender 10 emagrecimentos já de cara, assim, no primeiro mês. Olha, mas para isso, vocês vão ter que estudar 30 horas por dia, por 7 dias. Já vai falar, nossa, meu Deus, como que eu vou fazer isso? Não vou conseguir, né? É diferente se eu dividir isso em pequenas missões, né? Olha, você vai ter que estudar 1 hora na semana, né? Ir aplicando. Em 3 meses você vai conseguir isso, entendeu? Então, é melhor quando a gente divide isso, divide essas etapas. E como acontece o loop da gamificação nas emoções? Lembra que eu falei primeiro o quê? Missão, conquista e prazer, tá? Então, na conquista, seu paciente vai entrar em ação, tá? Movido por necessidades que todos nós temos. Status. Às vezes ele quer realmente, ele conta para as outras, olha, né, a doutora me propôs uma missão de fazer exercício por 7 dias e eu consegui. Olha, agora eu tenho, sei lá, um prêmio, uma medalha, enfim. Muitos são movidos por status, gente. A gente não pode fechar os olhos para isso. Ou pela recompensa, né? Ou simplesmente por ajudar alguém e enxergar, e também enxergar o processo, tá? Vocês vão ver que tem perfis diferentes. Hoje eu não consegui colocar aqui, senão vai ficar muito extensa a aula, mas para quem quiser estudar depois, se a gente começa a entender que tem o perfil, que é aquele perfil que quer ajudar todo mundo, tem aquele perfil que é mais status, tem aquele perfil que é muito competitivo, e as pessoas querem se sentir vitoriosas, e na maior parte das vezes são sufocadas pelo medo do fracasso. A gente não é assim? Muitas vezes a gente tem medo, né? De começar, de fazer, a gente acha que a gente não vai dar conta. Pensem, a gente às vezes pensa no cliente, mas pense em vocês. Quando vocês vão entrar e fazer alguma coisa nova, vocês já falam, ai, não sei, ai, acho que isso não é para mim, isso não, a gente se sabota muito, né? E se a gente realmente vê que consegue, tem essa conquista, a gente não vai ter tanto medo aí de fracasso, tá? E aí o looping da gamificação também ajuda na sensação de prazer. Por quê? Quando realiza uma atividade que foi vista em algum momento pela cliente como um desafio e agora foi superado, o cérebro produz dopamina e testosterona, e nesse momento o paciente tem a sensação de prazer. Como que funciona o loop da gamificação no seu atendimento? Você entrega uma meta específica e explica como ela vai ajudar a conquistar o resultado final. Como essa meta ajuda a conquistar o que realmente ela quer. Então, vamos supor que, deixa eu ver quem está aqui comigo, que a Ludmilla me procurou e ela quer eliminar 12 quilos em 2 meses. Só que a Ludmilla, danada, não bebe água.
Nossa, mas não bebe água essa Ludmilla. E aí eu vou passar para a Ludmilla uma missão, porque não adianta eu focar só na alimentação dela, eu focar, enfim, porque eu sei que isso vai, né, empatar o resultado. E aí eu vou entregar essa missão. Olha, Ludmilla, nós vamos combinar, eu vou te ensinar como você vai tomar água, mostra o passo a passo, a evidência de realização, né? Só que às vezes a Ludmilla fala, nossa, 2 litros por dia? Não sei se eu vou dar conta. Quando ela começa, porque ela já está fazendo as outras coisas, mas eu estou focada no que ela tem de mais dificuldade, e quando ela começa a ver que ela é capaz, né? Ela começa a confiar nela, né? Ela começa a entender que ela realmente vai conseguir. Então, gente, é importante que a gente defina missões com meta específica e explicar para ela como é o passo a passo disso. Então, olha, Ludmilla, você vai tomar 2 litros por dia. Se você não gosta muito de água, eu vou te ensinar a fazer uma água saborizada. Coloca o despertador no celular, tem uns programinhos, aplicativos de água. Quando você finalizar a sua garrafa, gente, eu tô fazendo isso agora, porque no inverno às vezes eu tomo menos água. Todo dia eu coloco 2 litros aqui, marca aqui, não sei se vocês estão vendo, ó, hoje já tá com essa. Eu tô super com uma tosse seca, hoje já tá aqui, já tomei 1 litro de água agora de manhã. Mas comece a explicar isso para cliente. E, ó, Ludmilla, assim que você conseguir, você vai fazer o quê? Evidência da realização. Tira uma foto e me mostra, tá? Tira uma foto e posta no grupo para suas outras amigas verem que você realmente está conseguindo e a gente comemorar juntas. Entenderam? Não ficou solto, né? Eu mostrei certinho como ela tinha que fazer, o passo a passo. Ficou claro, Ludmilla? No seu atendimento, conquista. E aí a Ludmilla fala assim: nossa, realmente, eu consegui isso, né? E aí ela executa a missão, mesmo que não tenha conseguido seguir 100% do plano alimentar. Mas isso, gente, vai aumentando nela a autoeficácia que eu falei lá no começo. Ela vai se sentindo capaz, ela vai sentindo que ela é capaz de chegar lá no pico lá do Everest, tá? Isso vai melhorando todas as outras conquistas, né? Então, às vezes ela não está muito bem em uma coisa, a gente vai lá, entrega essa missão, põe o passo a passo, a evidência de realização e depois também como a gente vai premiar essa cliente. Prazer. Ao executar, ela tem a sensação de vitória, experimenta o efeito vencedor, não é? Vocês já colocaram uma proposta para vocês? Ó, essa semana, Van, eu vou ler todos os dias, a hora que eu acordar, 10 páginas de um livro. E quando a gente cumpre, a gente não sente uma sensação boa? A gente não sente que a gente é capaz? A gente não sente que a gente, nossa, se eu conseguir isso, eu vou conseguir muito mais, eu vou conseguir várias coisas, tá? Porque a gente libera essas endorfinas, né? Então, o feedback é instantâneo. É importante as clientes terem feedbacks, né? E terem feedbacks instantâneos para elas se manterem motivadas e engajadas. E ela vai se gabar desse resultado para as outras pessoas. É uma emoção positiva e ela fica sedenta por mais, né? E isso, gente, é legal porque na Leve a gente fala muito de colaboração e não de competição, principalmente entre as mulheres, né? Então, na gamificação, quando a gente estuda de gamificação, é falado muito sobre competição saudável, mas mesmo assim a gente tem que tomar muito cuidado, né? Então, quando a gente passa uma missão para cliente, a conquista, o desafio é entre ela e ela mesma. Ela não está competindo com outra pessoa, tá?
E isso é melhor ainda, porque na verdade foi o desafio entre ela e ela mesma, né? Então gera essa emoção positiva, ela fica sedenta por mais e ela sente próxima para conquistar o próximo objetivo. Tá, Van, entendi, tô achando legal, mas como eu vou começar a pôr em prática isso? Eu não gosto de jogos. Mesmo assim, eu vou conseguir fazer? Eu não sou uma pessoa criativa, eu não vou conseguir pensar em muitas coisas. Eu não vou infantilizar o meu atendimento, porque eu tenho uma postura séria. Eu vou transformar o meu atendimento em um jogo? Gente, não é nada disso, tá? Eu também não gosto de jogos, eu jogo muito de vez em quando, às vezes truco, que eu sou boa no truco, assim, muito de vez em quando, mas eu não sou pessoa que tem joguinho de celular, né? Não tenho nada contra, assim, mas o que eu tô querendo mostrar para vocês? Não precisa gostar de jogos para você gamificar o seu atendimento, tá? Se você acha que você não vai ter criatividade, é você seguir um passo a passo. E depois a criatividade vai aparecendo. Faz, começa, né? Não espere ficar perfeito. Atendimento infantil não vai, gente. Por quê? A gente gosta disso, tá? Eu vou usar alguns exemplos aqui de que muitas vezes vocês estão aí em processos gamificados e não estão se lembrando. Quem aqui acumula milhas? Quem aqui acumula pontos no cartão de crédito? Quem aqui participa do programa de vantagens, às vezes do posto de abastecer? Ou eu, por exemplo, eu compro muita coisa na farmácia, na Droga Raia, da Vichy, da não sei o quê. Aí eu participo do Derma Clube, que eu vou acumulando os pontos vão chegando, e eu vou lá e entro e troco pelos brindes que estão lá. Enfim, alguém aqui, ou do supermercado, do Pão de Açúcar, ou enfim, que você vai também acumulando os pontos lá, ou daquela cartelinha que você vai colando os selinhos. Tudo isso, gente, é gamificação. Alguém aqui participa de algum? Eu sei que a Marina é a louca do cartão de crédito, né? De acumular pontos. E olha só como a gente faz sem, às vezes, perceber. Né? A Marina às vezes fala para mim: eu não passo R$ 1 no débito, eu passo tudo no crédito para eu poder acumular mais pontos e para eu poder trocar pelas coisas. Minha cozinha é montada só de pontos. Todos os meus eletrodomésticos é só pontos. Entenderam? Então tem muita coisa. Porque o que eles começaram a investigar? Quando as pessoas estão num processo aí, né? Gente, eu não sei se vocês têm filhos, enfim, que jogam, mas quando a gente está lá jogando, a gente entra num processo de flow, né? É um estado mental aí que a pessoa ela está totalmente imersa no que ela está fazendo. Ela não sente fome, ela não sente sede, ela não sente nada. Ela só fica ali pensando naquela atividade que ela quer conseguir. Então, os jogos fazem as pessoas entrar nesse estado aí de flow, tá? É claro que é o que eu falei, a gente vai gamificar dependendo da nossa persona. Ninguém mais participa de nenhum programa gamificado? Contem para mim. Tô achando que não tem ninguém aí, viu? E o que é legal, gente? O controle, né? Quando a gente às vezes fala assim para as clientes: Nossa, Marina, olha, se você continuar assim, eu não vou mais querer te atender, porque eu vou te tirar do grupo, eu vou não sei o quê. E, gente, o controle leva
a submissão. Quando a gente gamifica, a gente desperta a autoeficácia, a gente desperta na pessoa o efeito vencedor. E a autonomia leva ao engajamento dela, porque ela se sente capaz, tá? Bom, pelo jeito não tem ninguém aqui mesmo comigo, né? Porque ninguém participa de nenhum programa de gamificação. E o que é legal também, eu até anotei aqui para vocês, para eu não esquecer a cidade, em Estocolmo, acho que é isso. Eles criaram um projeto que as pessoas passavam muito no semáforo em alta velocidade. E eles aplicavam muitas multas, né? E aí, o que eles fizeram? Todo mundo que passava nesse semáforo, no limite ou abaixo deles, eles davam um bilhete de loteria onde o prêmio era o valor da multa. E muitas pessoas começavam a ganhar esses prêmios. Gente, foi reduzido drasticamente, né? Quase ninguém mais passava em alta velocidade. E foi o que eu falei agora, né? Que não era no controle. É gerar essa sensação aí realmente de prazer, tá? Então, gente, volto a dizer, resumindo, o objetivo de tudo que a gente gamifica é criar o efeito vencedor nas suas clientes. Então, eu entrego uma missão, essa missão não pode ser nem tão fácil e nem tão difícil. Libera aí essa sensação de conquista, né? Porque ela vai e faz, e a conquista libera sensação de prazer, e isso aumenta a autoeficácia. Ficou claro até aqui? E aí eu vou mostrar um pouquinho para vocês como a gente gamifica com as nossas licenciadas na prática, tá? Há mais ou menos 2 meses atrás, né, além de colocar a gamificação em dezembro do ano passado para as clientes da Leve na manutenção, nós criamos na verdade, a Arena de Sucesso, tá? A Rota de Sucesso, porque é o nome da nossa imersão hoje, né? Que é um exemplo de gamificação para as nossas licenciadas na prática. Como que funciona isso? Nós temos uma tutora, a tutora está até aqui, né? A Mariane. E, gente, a Mariane primeiro passa para as nossas clientes, né? Para as nossas licenciadas, uma planilha de uma visão além do alcance para a gente saber como está a clínica delas, tá? Depois, ela passa essa planilha, que é um exemplo de gamificação. E aí, gente, ela explica tudo e como que vai ser esse processo, né? A gente faz por etapas. Lembra que eu tenho que dividir isso em pequenas etapas? Então, na verdade, para as nossas licenciadas, a gente divide no mês, né? Então, no mês é dividido porque elas vão, depois a Mariane conversa de novo, tem toda a reunião e a checagem aí, né, para ver se elas realmente estão fazendo ou não. E aí, por exemplo, ó, ela vai olhar aqui, posicionamento. Fiz um estudo de mercado, LC, é o dinheirinho da Leve. Fiz. Então, ela vem e seleciona aqui, conforme ela vai preenchendo, é um feedback instantâneo, que isso é uma parte também da gamificação. E ela vai acumulando o quê? Dinheirinho virtual da Leve. Então, fez o estudo de mercado? Sim, 20 pontos. Mari, eu não consigo, eu não sei fazer o estudo de mercado. Ela vai falar para a licenciada, vai lá na plataforma que a gente tem mais de 120 aulas para as nossas licenciadas.
olha a aula que a Van ensina você a fazer o estudo de mercado. E aí você, se tiver dúvida, me chama. Mas eu já entreguei a missão para a pessoa, né? Eu já direcionei ela para o que ela tem que fazer. Criei os meus valores. Isso tudo, gente, que a gente colocou aqui na planilha, a gente tem as aulas, né? Que se a pessoa está em dúvida, ela entra lá e faz e procura, né? Mas a tutora está ali para ajudá-la, tá? Então, ela vai acumulando dinheirinhos virtuais da Leve, os Leve Coins, por isso que é o LC. E cada um tem a sua pontuação, tá? Então, ó, eu defini a minha persona. Aquela aula que a gente fez ontem, que a Marina falou, a gente tem aulas lá também para as licenciadas, né? Tem os exercícios, tem as planilhas. Então, assim, captação de clientes, fiz as parcerias, né? Eu não estou conseguindo olhar aqui, né? Aí tem lá a quantidade de dinheiro também que vale. Ah, Ivan, eu não sei fazer parceria. Aí eu vou lá e falo: olha, tem a aula lá, tem o modelo de como você fazer parceria. Você pode assistir a aula, pode fazer tudo que a gente ensinou lá que vai dar certo. Conseguir. Aí a tutora preenche todas as orientações aqui que ela passou para licenciada, tá bom? E aí ela vai acumulando no mês. E aí tem mais coisas, tá, gente? É uma planilha grande. A gente colocou aqui, não colocou tudo, é só um exemplo mesmo, para vocês verem como a gente gamificou na prática para as licenciadas. E aí a gente criou o quê? O shopping da Leve. Então, por exemplo, ela somou no mês 200 Leve Coins. Aí, na próxima reunião que ela foi com a Mariane, ela vai falar assim, a Mariane vai perguntar para ela, a tutora, você já tem 200 Leve Coins, você quer trocar agora por algum brinde? Aí tem o shopping, aqui na planilha tem os brindes e quanto de ponto cada brinde vale, tá? Tem até camiseta, squeeze, mentoria comigo com a Marina, enfim. Ou você quer esperar acumular mais, né? Isso são 3 meses desse processo. E a pessoa que vai decidir ou não, mas ela está alimentando o sentimento ali de autoeficácia. Ela está vendo que ela está evoluindo. Quando ela faz aquela planilha de visão além do alcance, ela está vendo onde ela precisa melhorar. E aí ela vai focar aqui. E daqui ela sabe qual aula que ela tem que assistir. E aí a gente tem os dinheirinhos aqui. Então, 1 Levecoin, 2 Levecoin, 3 Levecoins e o shopping da Levíssima. Esses dinheirinhos aqui, gente, é um exemplo que a gente usa na manutenção, né? Na manutenção, a nossa manutenção é gamificada, né? O cliente, a licenciada tem uma lojinha lá e o cliente também tem a missão dele, onde ela passa. E depois ele troca por brindes da lojinha da licenciada, que pode ser brindes de parceiros, pode ser brindes de tratamentos estéticos, tá? Então, funciona muito mais dinâmico para o cliente, né, final na manutenção, porque a gente quer desenvolver essa autoeficácia para depois ele caminhar sozinho, mas a gente tem para os dois públicos, tanto para o nosso público, que são vocês, profissionais da estética, quanto para o público das clientes. Então, gente, vocês podem começar com coisas simples, né? Na gamificação, dá para criar jogos, né? Dá para, enfim. Mas o que eu faria? Passa uma missão para a cliente, vê o hábito que ela está com mais dificuldade, de uma semana, não pode nem ser fácil nem difícil, né? Tem que ser intermediário ali, a coisa que ela olhar e falar assim, realmente isso eu consigo. Pensa em elementos para você ter essa recompensa e formas dela mostrar que ela fez, a evidência de realização. Comemore, suba de nível, faça nível com as suas clientes. Então, a fulana está no nível tal, porque ela já conseguiu tantas missões.
Agora, vocês entenderam aqui a base dos jogos, né, da gamificação. E vocês aí, no dia a dia, para quem não é licenciada leve, porque a licenciada já tem essa experiência na manutenção, já prontinho para elas, vão criando estratégias, gente. Que vocês vão ver que vocês vão ter um diferencial aí na clínica de vocês e as clientes vão ficar realmente engajadas e vão começar a falar uma para a outra, tá? Então, o que é importante? A gente entender que quando a gente cria esses programas gamificados, que a cliente vai ter início, meio e fim, tá? E próximos passos, óbvio, né? E que ela realmente vai conseguir sozinha. Então, são ciclos de intervenções. Imagina que você conheceu um mocinho na balada. Ele não vai já te pedir em casamento, né? Se ele for normal, assim. Então, tem todo um passo a passo. É a mesma coisa que acontece com as nossas clientes, não é? Então, primeiro, ela vai, é desconhecido, aí ela vai conhecendo a gente, nós vamos estreitando o relacionamento, a gente vai aumentando o vínculo, o nível de carinho e cuidado. E é a mesma coisa que a gente vai propor ali, né? Não precisa gamificar logo nos primeiros dias, porque a cliente já vai estar ali com muita coisa, né? Ela normalmente ali a bateria está alta ainda. A gente tem que pensar nessas estratégias, mas para o meio, né? E principalmente para o final, como na Leve a gente fez para a manutenção, onde as licenciadas já têm isso tudo prontinho e quem está usando tem dado super certo. E existe um esquema também até com os próprios, com a rede de apoio, né? As coaches, as nutris, é tudo um formato muito diferente, dinâmico, divertido, para a gente alimentar essa alta eficácia das nossas clientes, para as clientes não ficarem dependentes da licenciada, tá? Então, dependendo da proposta que você faz para clientes, se você já começar com uma gamificação muito difícil no comecinho, onde ela ainda você nem criou laços com ela vai falar, nossa, nada a ver, né? Então, gente, relacionamento é um dos elementos também da gamificação. Então, a gente precisa pensar em estratégias para ir estreitando esses laços, aumentando o carinho, a confiança que ela tem em vocês, para que depois a gente vai ali passando as estratégias de gamificação. Então, os elementos que a gente falou um pouco aqui, na verdade, são o tempero da motivação em cada ciclo. Então, por exemplo, eu falei para vocês de missões. Então, eu vou passar uma missão, eu vou criar uma pontuação para essa missão. Então, olha, Ludmila, se você tomar água, quanto é de fácil, difícil ou impossível aí essa missão para você? Para mim é médio. Tá, então vai valer 2 pontos, pode ser? Ok. Então, se você conseguir, você vai ter 2 pontos, né? Que você pode depois, no final, trocar aí por uma drenagem linfática que vale 10 pontos, 5 pontos, ou por uma hidratação facial que vale 3 pontos, entenderam? Então, tenha brindes com todas as estratégias, né? Para que ela se motive. Mas aí, gente, o que vocês precisam? Conhecer a persona. Porque talvez a persona de vocês vai falar, putz, eu não me interesso por hidratação facial, mas uma criolipólise, nossa, eu faria todas as missões que ela me mandar. Entenderam isso? Então, até aqui é importante vocês conhecerem a persona, o que realmente estimular ela para ela chegar até o final. Estreitando o relacionamento, tendo fases, né? Então, vocês podem combinar início, meio e fim, lembra? Desconhecido, ficante, namorado, noivo, casamento. Mostre essas fases para a cliente. Quando ela for fechar com vocês, mostre como vai ser todo esse processo de mudança dela, para ela não ficar perdida, para ela saber o que ela tem que passar, né? E vai estreitando o relacionamento e vai reconhecendo, aplaudindo
comemorando a cada conquista, a cada mudança, não só um peso na balança. Porque depois vocês reclamam que a cliente só foca em balança e ela está tendo resultados incríveis, mas às vezes o peso não mudou tanto e ela se sente frustrada, você se sente frustrada, enfim, todo mundo fica frustrado, mas a gente precisa mudar um pouquinho nisso. E aí, gente, dentro da rota que a gente explicou, a gente usou 8 dos 24 elementos da gamificação. Então, foi o que eu falei. Tem muitos elementos, né? Não daria para falar aqui em uma aula, mas eu quis abrir a consciência de vocês do que existe, o que está acontecendo no mundo e o que a gente pode usar, sim, com as nossas clientes, que está dando super certo e que tem base em ciência, tá? Então, a gente pode passar aí um objetivo, metas intermediárias, colocar indicador de resultado clínico, porque muitas das vezes, quando elas olham, né? Ah, eu preciso, sei lá, eliminar o número na balança mesmo. Sabe, a gente sabe que isso não é rápido, né? Tipo, do rápido que ela espera. Então, se a gente começa a mostrar outras conquistas pequenas, né? Outras metas intermediárias, principalmente para mudar o estilo de vida dela, não só no pilar nutrição ou exercício, a gente começa a entregar para ela, né? Efeito vencedor. Ela começa a despertar esse prazer. Então, as missões, a pontuação, né? É importante que cada missão tenha uma pontuação, uma recompensa, a transação. Então, vocês viram que lá na arena de sucesso, na gamificação para as nossas licenciadas, elas podem fazer a transação. Então, a tutora pergunta: você quer trocar os seus pontos por algo que tem aqui no nosso Shopping da Leve? Né? Então, isso é uma transação. Então, façam também a transação, tá? Feedback, gente, tem que ser constante e tem que ser rápido para as pessoas não se desmotivarem, tá bom? E relacionamento e comunidade. Então, por exemplo, eu vou voltar aqui o que eu coloquei na prática, tá? Para a gamificação das licenciadas, a gente tem alguns bordões, né? Juntas somos infinitas, vem para a arena, isso vai criando um senso de comunidade, tá? Nós temos, para aumentar o relacionamento, aulas semanais, então toda segunda eu ou a Marina ou nós duas estamos lá das 8 até 9h30, mais ou menos, com as licenciadas, ensinando coisas novas, né? Desde gestão, marketing, a estratégias mesmo para ser uma mentora melhor de emagrecimento, enfim, tem muita coisa. Mas imagina se a gente nunca mais aparecesse. Isso não seria estreitar relacionamento. Depois da aula, toda segunda-feira, a gente fica também de plantão. Se alguém quiser falar com a gente, tirar dúvidas estratégicas, a gente está ali na sala do Zoom, né? De tal horário a tal horário. Isso tudo é estreitar relacionamento, é coisa que vocês precisam também fazer com as clientes, porque entra no processo também de gamificação, tá? É um dos 24 elementos, essa sensação aí de pertencimento. O feedback, gente, é muito legal também a gente dar um check ali, olha, conseguiu, tá vendo, né? Sempre mostrando com clareza para a cliente. E, gente, como vocês viram, a gente usou 8 dos 24, né? A gente não precisa usar todos, de repente vocês usam 3, enfim, tá? É o que eu falei, é importante agora vocês entenderem e começando a olhar para esse universo de uma forma diferente e chegar antes. Quem chega antes toma água limpa, tá? Não espere todo mundo tá fazendo para vocês estarem e depois falar, nossa, a Vanessa falou isso aí há um ano atrás, agora eu vou começar, porque agora já está todo mundo fazendo. Então, gente, lembra sempre, por mais que a gente tenha estratégias incríveis, né? Por mais que a gente, às vezes, vai lá, gamifica o tratamento,
Por mais que a gente dê o nosso melhor, né? Às vezes o cliente não está no tempo dele. E isso pode acontecer. Então, guardem isso. Estejam comprometidas com os seus clientes, porém desapegada. Por quê? Se você está fazendo de tudo por ele e ele não está ali, mesmo assim, né, respondendo, desapega, gente. Não peguem isso para vocês. Isso foi algo que eu aprendi durante o atendimento e que eu aprendi também vendo vocês, né, as licenciadas, os profissionais que me chamam e que pegam a culpa para vocês, achando que vocês que não ofereceram um tratamento bom, que vocês que não são boas profissionais. Não, gente, pelo amor de Deus, tá? Vocês fizeram o melhor, mas tem que fazer o melhor. Não é fazer aquele tratamento meia boca, porque isso aí tá cheio de gente, e aí as pessoas ficam falando que, que tá saturado o mercado, mas é porque você tá fazendo igual a todo mundo, né? As pessoas preferem pagar mais caro por uma especialista, por alguém que está realmente ali fazendo diferente. Mas se você está fazendo tudo bonitinho, respeita o processo. Às vezes a pessoa não está no momento dela, não é com você, não guarda, não leva isso para você, não se sinta mal com isso, né? Porque a gente até ensina isso na medicina do estilo de vida, do modelo transteórico, às vezes a pessoa não está ali na fase dela de mudança, realmente, e tá tudo bem. Se a gente criou relacionamento, estreitou laços, quando ela estiver preparada, ela vai te procurar, ela vai voltar para você. Porém, não fique apegada a isso, não fique assumindo essa culpa, porque eu sei que nós mulheres a gente acha que tudo é culpa nossa, que a gente não fez o nosso melhor, que tá? Se você fez, segue porque é com a pessoa. Alguém já passou por isso? Conta para mim. Todo mundo quietinho aí, ninguém fala não. Então, gente, o que a gente tem que pegar o gancho disso tudo, tá? Somos como um guia de viagem. Para qual destino você tem levado as suas pacientes, os seus pacientes, né? Na Leve a gente fala tudo no feminino, mas eu lembrei que a gente não ia falar aqui para licenciada, então imagina que os seus clientes querem ir para a Grécia, né? Para determinado destino. E você, como um guia de viagem, você é aquele guia que, vamos lá, a gente vê o que faz, ou você é aquele guia que pesquisa o destino, que pesquisa os pontos, que pesquisa os restaurantes, que pesquisa os melhores lugares para levar as suas clientes, tá? Qual guia você é, né? Porque a gente que vai levar os nossos clientes para o seu destino e a gente pode escolher como a gente vai levar, tá? A gente pode definir isso com estratégias ou deixa a vida me levar. Então, gente, pensa muito nisso. E para isso, desenha uma estratégia de gamificação para manter as suas clientes motivadas, para tornar o seu atendimento encantador, irresistível. Você ir lá e fazer diferente e fazer com que a sua cliente passe sim, né, pela sua viagem aí que você é o guia, mas de uma melhor forma, de uma forma leve, de uma forma encantadora, que ela chegue sim lá no destino final, mas que seja melhor do que ela imaginou. Ela não imaginava que ia ser tão bom assim, mas você foi lá e surpreendeu. O quanto você está surpreendendo as suas clientes em pequenas coisas. Eu falo muito sobre isso, né? Principalmente sobre experiência, e aqui
a gamificação não deixa de ser uma experiência, além de motivar e de engajar, né? E aí, gente, toma muito cuidado que a nossa mente faz a gente procrastinar. Às vezes você veio aqui, né? Realmente, eu não sei quem está realmente aqui, tá? Quem tiver, coloque um ponto, um oi, só para eu ver, porque, né? Ninguém falou comigo, mas às vezes a gente está aqui e a gente é engolido pelas nossas atividades do dia a dia. Então, não, eu tenho mais coisa para fazer, eu tenho. E depois a gente fica reclamando que a gente não sai disso, que a gente está sempre fazendo a mesma coisa. Cuidado com a sua mente, porque ela te faz procrastinar. Lembra que o nosso cérebro não quer que a gente gaste energia, ele quer que a gente fique na zona de conforto. Ele quer que a gente se vitimize e muitas vezes sem a gente perceber, né? Estamos vivendo tempos muito difíceis, então a gente tem realmente que se acolher mais, mas vai lá e faz aquele pouquinho por dia. Lembra dos 2 litrinhos de água, dos 20 minutinhos de exercício, quando a gente fala para o cliente? Não é nada exorbitante, mas ele está caminhando, não está no mesmo lugar. Cuidado com o cérebro de vocês, cuidado com a mente de vocês. Antes da gente falar, cuidado com as pessoas que criticam, né? Porque eu já falei sobre isso, quando a gente critica alguém, a pessoa fala mais do que ela tem dentro dela mesma, né? Do mesmo jeito, quando a gente elogia alguém, eu vivo falando isso quando às vezes as pessoas me elogiam nas redes sociais. Eu falo, se você está enxergando isso em mim, é porque você tem dentro de você. E é a mesma coisa quando a gente critica alguém, porque na verdade, às vezes está aí dentro da gente também. Então, gente, volto a dizer, vai lá, né, e faz acontecer. Faz o seu melhor naquele dia. Isso não é um papo de coach, é um papo que às vezes a gente entra no nosso dia a dia, nos nossos hábitos ali do que a gente faz e a gente não para falar, opa, peraí. Se eu continuar fazendo isso, não vai mudar, tá? Então, eu espero de verdade que vocês tenham tido insights, tá? Eu quero saber o que você aprendeu com essa imersão nesses 3 dias. Pode ser uma palavra, uma frase, ou enfim. Conta aqui pra gente, não tenham vergonha de se expor, porque a gente tem que parar com isso. Ninguém aqui é melhor que ninguém, tá todo mundo junto, todo mundo. Um sabe um pouquinho de uma coisa a mais, outro um pouquinho de outra, e é assim que a gente fica mais colaborativa do que competitiva, tá? Vão escrevendo aqui para mim. Nós vamos fazer o sorteio, tá? Que a gente prometeu. Enquanto as meninas organizam aí, eu vou no banheiro, porque a pessoa tomou 1 litro de água e precisa fazer um xixizinho, tá bom, gente? Nós vamos já fazer o sorteio. Vão escrevendo aí o que ficou para vocês esses 3 dias aí de imersão. Muito bom, Gi. Aprendi que sou capaz de ir muito mais além saindo do meu casulo. Exatamente. E é muito importante a gente ter um hábito, né, um comportamento de ser principiante em tudo que a gente for fazer. E o que isso significa? Significa que a gente está aberto a novas experiências. Significa que a gente vai olhar para aquilo que a gente está aprendendo com olhos de principiante. Por quê? Se você assistir essa aula, essa imersão novamente, com a mente aberta, você vai ter muito mais insights. Por quê? Porque agora a sua mente já está diferente e olhando e focando para outras coisas. Então, é muito importante que a gente entre nos projetos com essa mente aberta, aberta para o novo, aberta para sair do casulo, para olhar, né, além e sempre buscando
conhecimento, né? Porque o conhecimento é a base de toda a nossa evolução, né? Tanto o conhecimento técnico quanto o conhecimento de dentro, né? O nosso autoconhecimento para a gente entender aquilo que trava, aquilo que impulsiona, aquilo que traz paixão, aquilo que a gente tem dificuldade, né? Então é muito importante a gente ir quebrando todas essas barreiras com essa mente, e a mente de cientista de si mesmo, né? O que que eu preciso aprender? Onde eu preciso evoluir? Ao invés da gente ficar num lugar de lamentar, né? De, eu não consigo, eu não sei fazer isso. Ok, a gente não vai saber tudo, mas a partir de agora, o que que a gente vai fazer? O que que eu preciso saber? Onde eu preciso buscar? Onde estão essas informações e esse conhecimento? Né? A gente precisa parar uns minutos e entender, né, aquilo que a gente precisa. Eu tenho certeza que essa imersão abriu aí muitas portas para que a gente possa buscar novos conhecimentos, novos caminhos, novos entendimentos. Obrigada, Miri. Rubi, sua linda, obrigada. A gente sempre pode ir mais além. E a gente tem que entender que a vida tem altos e baixos, né? A gente nem sempre vai estar lá em cima e nem sempre vai estar lá embaixo. Então, é possível a gente sair de uma posição de dúvida, de insegurança e ir para uma posição de motivação, de autoconfiança, de autoeficácia, e dali um tempo a gente vai cair na insegurança de novo, e com isso a gente vai criando ferramentas para que a gente possa ir evoluindo. A gente precisa normalizar os momentos difíceis da nossa vida e ir buscando ressignificação, e buscando um novo caminho. Isso é muito importante. Eu estava muito preocupada porque onde tenho minha clínica há pelo menos 20 anos de estética, mas agora eu tenho uma certeza com a mente leve eu sou única. Estou muito confiante. Que bom, fico feliz, Gil. E seja bem-vinda, né? Porque você já vai participar do curso com a gente semana que vem. De nada, Dai. É um prazer ter você aqui também. A gente fica muito feliz de estar compartilhando, né? O que a gente sabe, o que a gente acredita, acima de tudo. Sorteio? Sorteio. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês a nossa roda. Só para quem assistiu os 3 dias, né? Conforme a gente combinou. Que lindos depoimentos, gente. O que nós vamos sortear agora? A mentoria, a consultoria? Pode ser, gente. Agora é uma mentoria individual, tá? Depois a gente vai entrar em contato, a Mari, provavelmente, para explicar certinho comigo e com a Marina. Então, vamos lá. Então, gente, ó, só vou passar aqui as pessoas que estiveram nos 3 dias. Se alguém não está aqui na lista, por favor, se manifeste, tá? Que eu já coloco o nome aqui. Então, é a Rosa, a Dani Faleiros, Elaine Souza, Maísa Helena, Rubiana, Bruna Nogueira, Daiane Miranda, Maiara Rezende, Giovana e Miriane. Tem mais alguém que não está aqui e participou dos 3 dias? Lude? Alude. Ai, essa roleta é uma coisa. Ela corrige. Vou ver se cabe Mila.
Miriam, põe embaixo, amigo. Ela tá voltando. Foi. Mila foi. Mais alguém, gente? Eu Eu também também. quero um brinde. A, Ô, Paty, mas acho que você não estava os 3 dias, né? A Mariane anotou aí o nome de quem estava os 3 dias. Ela pode confirmar, mas a gente já está te perguntando aqui. Porque a gente não quer ser injusta, né, com ninguém. Você assistiu os 3 dias? Sim, não? Saiu só um P. Sim ou não? Ah, então. Então não vai. Então vamos A gente lá. tem que respeitar as regras, gente. Então Senão a gente vamos fica. lá. Quem vai ser a ganhadora da mentoria? Rosa! Rosa, parabéns! E qual que é o outro prêmio, Van? Depois a Mari vai te chamar. O outro prêmio é um kit aí do nosso e-commerce com os produtos da Leve, tá? O e-commerce que a gente vai lançar agora em breve. Então a gente quer muito, a gente vai enviar para sua casa e depois a gente quer um feedback aí, se a pessoa gostou, né? Que ela também poste uma foto, marque a gente, mas é lindo. Eu tenho certeza que vocês vão amar, porque tudo aqui da Leve é bem charmosinho, né? Velhinha, caneca, a bolsa, enfim. Então a gente vai montar um kit surpresa aí para a próxima ganhadora, que vem numa caixinha linda também. Então vamos lá. Ai, gente, eu peço desculpa hoje, tem hora que parece que eu tô toda congestionada, assim, parece não, né? Aí eu falei, ah, mas essa aqui. Elaine, muito Elaine! bem. Parabéns. Então, a Rosa Mentoria, a Elaine, o Kit. Bom, gente, é isso então. A gente quer agradecer a todas que estiveram aí com a gente, tá? Se forem postar foto, marquem a Leve para a gente acompanhar também o Instagram de vocês. Espero ter ajudado. Se ficou alguma dúvida sobre a gamificação, podem tirar agora ou também podem me chamar, tá? No particular. E é isso, a gente está muito feliz, espera muito que vocês vão lá e façam acontecer, acreditem mais em vocês. Um beijo grande aí no coração, muito, muito obrigada por ter parado o tempo de vocês estar aqui com a gente nesses 3 dias. E gente, quem quiser saber mais sobre a Leve, só chamar a Mariane, tá? E está ali no grupo. É a que manda os links, tá? As inscrições agora para o próximo curso vai ser até o dia, acho que 22 ou 23, porque é o tempo da gente preparar, a gente manda uma caixinha de boas-vindas, um kit lindo aí, para as pessoas que vão entrar, e quem entra de última hora não dá tempo. O curso vai ser dia 28, 29, 30 e 31. Tá bom? É isso. Um beijo, meus amores, uma ótima semana e até mais. Beijo, Beijo. gente.